Olá, sou o professor Júlio César Sanches, estou aqui com você no Portal da Prática para que você possa ser aprovado nos anos de ordem. Hein? Tenho certeza que você vai gabaritar. Professor, por quê? Porque na verdade o professor conseguiu fazer isso em outros cursos, não vou falar o nome da concorrência aqui, nós já estamos aí a pelo menos a 4 exames gabaritando. 90% da sala gabarita e você não vai ser diferente. O Portal da Prática, gostei muito do projeto, porque tenta levar a você um curso mais enxuto, para que você possa assistir do começo ao fim, mas um curso focado no que cai. Então a estratégia é algo sério, com credibilidade. Então vamos juntos gabaritar ética, tá bom? Vamos lá, professor, qual que é o seu e-mail, professor? Meu e-mail é julio.professor.direito@gmail.com. Vou repetir, hein? julio.professor.direito@gmail.com. Esse é o e-mail do professor. Envie um e-mail, você que está assistindo o nosso curso no Portal da Prática, envie um e-mail para o professor. Esse e-mail que você vai me enviar, eu vou te mandar de presente, de brinde, um material completo de ética, tá bom? Vou mandar mais ou menos umas 50 dicas de ética, um material muito fácil, muito acessível, e vou mandar um material complementar para você também, com muito carinho. Então, por favor, entre em contato com o professor. Todo mundo que compra o curso preparatório para o exame da OAB, realmente manda um e-mail para o professor e ganha esse material de presente. Combinado? Fechado? Quero que você também me siga nas redes sociais. O Facebook é Júlio Sanches 2 esquinhos, algarismo romano, né? Júlio Sanches 2 esquinhos. Você vai achar, é importante me adicionar para que eu possa aí, dar dicas, né? O Facebook do professor sempre tem dicas, você vai acompanhar a vida do professor, como que funcionam essas palestras, aulas, eu sempre vou estar lá divulgando nossos projetos também com muito carinho. Então, por favor, adicione no Facebook. No Instagram também, julio.professor no Instagram, você vai achar com facilidade. O Instagram, na verdade, é professor.julio.sanches, é o Instagram. Agora que eu lembrei aqui, só retificando. Então também me siga lá no Instagram para que possamos juntos aí manter essa amizade eterna. 1, 2, 3, valendo? Vambora? Vamos gabaritar então ética? Então vamos lá. Professor, por que cai ética? Porque ética, o Estatuto da OAB, ética profissional, realmente é muito importante. O advogado, para que ele possa exercer sua função de advogado, ele precisa, sim, conhecer o seu estatuto. E quando eu falo estatuto, não é só o estatuto, mas também o código de ética. Então, isso cai na prova da OAB e realmente nós temos aí uma quantidade de questões que faz toda a diferença. Quem gabarita a ética, certamente, provavelmente está na segunda fase. Então vamos gabaritar a ética e não é difícil, porque a matéria é curta e ó, moleza. Vamos lá então, presta atenção aqui. Professor, o que é a OAB? A OAB é um órgão sui generis. É isso mesmo, a OAB ela é sui generis. Professor, o que é sui generis? Sui generis, a OAB é um verdadeiro ET. A OAB é um verdadeiro ET. Não, nada é igual a OAB. Quando eu falo sui generis, e cuidado, hein? Professor, eu vou assistir um curso no YouTube. Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim, desatualizada. Então, o YouTube tem que tomar cuidado. Tem muita aula desatualizada. E quando a aula começa e o professor fala assim, a OAB é uma autarquia federal. Cuidado, hein? Não é faz tempo, hein? A OAB não é mais considerada uma autarquia federal. A OAB é sui generis. Sui generis. Que palavra difícil é nada. Sui generis. Sui generis quer dizer o quê? A OAB é um ET. É incomparável a qualquer coisa. E realmente é, né? A OAB é diferente. É um órgão diferente. A OAB, ela não tem vínculo nem com o Estado, nem com a União, nem com o município, nem com o Distrito Federal. A OAB, ela é a OAB. É algo incomparável. Quando eu falo da OAB, ela é tão incomparável que existe, sim, algumas situações que caem na nossa prova. Então preste atenção, anote aí, olha só. A OAB, ela não é fiscalizada pelo Tribunal de Contas. Você sabe o que é Tribunal de Contas, estudado em Direito Administrativo e Direito Constitucional. A OAB não é fiscalizada pelo Tribunal de Contas, já caiu em prova e pode cair de novo, hein? Então a OAB não é. A OAB também, existe a imunidade tributária. O que é isso, professor? A OAB não paga tributos. A OAB não paga IPVA, não paga IPTU, não paga ITR. É aquela música, lembra daquela música? Não vamos pagar nada, lararará. Lembra da OAB? A OAB não paga nada a ninguém em relação a tributos. Então existe essa imunidade. Então é importante você saber, é importante você lembrar para a prova também. Então falamos aqui, ela não é fiscalizada pelo Tribunal de Contas, como também ela não paga tributos, né? Existe essa imunidade tributária. Terceira situação que deixa a OAB tão diferente de tudo e de todos. Por isso ela é sui generis. A terceira situação, que a OAB não precisa fazer licitação. É isso mesmo, a OAB não precisa fazer licitação para comprar qualquer coisa. A OAB vai e compra, a hora que quiser e quando quiser. A OAB não precisa fazer um procedimento de licitação. Olha que interessante, isso já caiu na prova e pode cair de novo. Então fique atento em relação a isso.
Quando eu falo da OAB, então cai na nossa prova, fique atento em relação a isso, a OAB ela é o quê? Sui generis. Além da OAB ser sui generis, além da OAB não ser fiscalizada pelo Tribunal de Contas, além da OAB não pagar tributos, imunidade tributária, além da OAB também, né, não ter realmente que fazer licitação para comprar qualquer coisa, isso que deixa a OAB tão diferente e recebe esse nome de sui generis, isso cai muito na prova, a OAB também tem uma divisão própria. Como assim, professor? Então vamos lá, vamos acompanhar aqui. Professor, como que funciona a OAB? Qual que é essa divisão própria da OAB? Nós temos a alta corte da OAB, vamos falar assim, é a OAB, o Conselho Federal. O Conselho Federal realmente é o órgão supremo da OAB, Conselho Federal, a nível nacional. Professor, onde que fica o Conselho Federal? Fica lá em Brasília. A sede do Conselho Federal fica em Brasília. Então, o Conselho Federal, dentro dessa hierarquia da OAB, fica no topo. É o órgão supremo da OAB. Abaixo do Conselho Federal, nós temos sim a seccional. Professor, o que é seccional? É estadual. O Conselho Federal a nível nacional. Né? Seccional, eu estou falando de um conselho seccional estadual. Cada estado tem a sua seccional. Então, cuidado. A OAB tem o Conselho Federal. Abaixo do Conselho Federal tem a seccional. Seccional, cada estado tem a sua. São Paulo tem a sua seccional, Rio de Janeiro a sua seccional, Rio Grande do Sul a sua seccional, Pernambuco a sua seccional. Cada estado tem a sua. Abaixo da seccional nós temos a subseção. E eu falo a ou as, porque um Conselho Federal, né, da OAB, o Conselho Federal da OAB é um só. Seccional são várias, nós temos 27 estados, nós temos 27 seccionais. Subseção, cuidado, subseção, um estado pode ter muitas subseções. Professor, a subseção é o quê? Cuidado, subseção é um braço da seccional. A seccional estadual, ela tem os seus bracinhos, não é isso? A prefeitura, para ficar fácil de você entender em didático, a prefeitura, ela tem autarquias. A prefeitura não consegue controlar tudo sozinha. Então a prefeitura, ela tem as suas autarquias. Autarquia do serviço funerário, subprefeitura. Então ela delega poderes para que a prefeitura possa fazer uma administração melhor. O mesmo ocorre com a OAB. A seccional, que é estadual, que não é o Conselho Federal, está abaixo do Conselho Federal, a seccional tem braços. Dentro desses braços nós temos aí a subseção. Então a subseção é um braço da OAB. Fique atento porque a subseção não tem personalidade jurídica própria. Ela depende da OAB, né, da OAB que eu falo, seccional, ok? Professor, acabou? Não, nós temos a caixa de assistência do advogado. Em cada estado ganha um apelido diferente, mas a caixa de assistência é uma coisa só. Caixa de assistência também é um bracinho da seccional. Professor, então quantos órgãos ou departamentos a OAB tem? 4, e você já sabe. A OAB, que é sui generis, tem 4 órgãos, 4 departamentos. O Bambambam, o órgão supremo da OAB, é o Conselho Federal, situado em Brasília, a capital do Brasil. Quantas seccionais, abaixo do Conselho Federal, quantas seccionais a OAB tem? Ela possui uma por estado. Então nós temos 27 seccionais estaduais. A OAB tem representação estadual, que é a seccional. Professor, e abaixo da seccional tem o quê? Não posso falar abaixo. Na verdade, do ladinho, é um bracinho, a subseção. Cuidado, hein? Subseção não é municipal. Eu não posso guardar Conselho Federal, União, Conselho Estadual, né, seccional, estados, e subseção, municípios. Não seria correto, porque subseção, claro, o Brasil, principalmente o estado de São Paulo, nós temos subseções em cada município, mas ainda existem situações que a OAB tem uma subseção, não compensa manter a estrutura dessa subseção e faz uma subseção híbrida, que atende 2, 3 municípios. Isso é comum. Então nós não podemos falar que subseção é municipal, porque não é. Subseção é um braço da seccional. Cuidado com isso, é uma informação importante também. Então fique atento em relação a isso, hein? Conhecendo a estrutura da OAB, já fica fácil de você matar aqui, só nesse assuntinho, só nesse papo leve aqui, 2 questões com facilidade. 2 questões com facilidade. Fique atento em relação a isso, hein? Então a estrutura da OAB é o Conselho Federal, a subseção, né, que fica abaixo da seccional, que é estadual, e também a caixa de assistência. Vamos fazer uma ordem bonita então. Conselho Federal, seccional, cada estado tem a sua,
subseção e caixa de assistência. Tanto a caixa de assistência como a subseção são bracinhos da seccional, que é um órgão da OAB estadual. Fique atento em relação a isso, hein? Vamos lá, vamos além. Então você já sabe que a OAB é sui generis, você já sabe o que ela tem de tão diferente de outros departamentos, ela não paga tributos, ela também não é fiscalizada pelo Tribunal de Contas, ela também não precisa fazer licitação para a compra de materiais e produtos. Então a OAB não precisa fazer isso. Olha que interessante, ela quer comprar cadeira, ela vai e compra a cadeira. Só com esse assunto leve, nós já matamos duas questões. Vamos além, vamos lá, vamos juntos. Professor, Tribunal de Ética, como que funciona isso? Então vamos lá. O Tribunal de Ética, muita gente acha que é um órgão da OAB. Cuidado, vem comigo, vem comigo. Tribunal de Ética não é um órgão da OAB, é um departamento. Porque quando eu falo, professor, quantos órgãos importantes a OAB tem? 4. Só tem isso, hein? 4, não dá para errar. Conselho Federal, seccional, subseção e caixa de assistência. A OAB é composta desses 4 órgãos, né? Professor, e o Tribunal de Ética não é mais um? Não. O Tribunal de Ética é um departamento. Quando você trabalha numa empresa, não tem o departamento de RH, não tem o departamento do financeiro? É isso. O Tribunal de Ética é um departamento. Então cuidado com isso. Professor, aonde tem Tribunal de Ética? Onde tem Tribunal de Ética? Só existe Tribunal de Ética no Conselho, né, Federal. O Conselho Federal tem Tribunal de Ética, o Departamento do Tribunal de Ética, que só julga em grau de recurso. Só julga em grau de recurso. O órgão Supremo tem Tribunal de Ética e só julga em grau de recurso. Onde mais, professor? Na seccional. Seccional também tem Tribunal de Ética. A seccional, a nível estadual, também tem Tribunal de Ética. Professor, aonde eu vou reclamar de um advogado? Na seccional. Professor, o advogado foi condenado, não ficou contente. Cabe recurso? Cabe recurso, e esse recurso vai para o Conselho Federal. Cuidado, que a seccional, olha que interessante, a seccional, ela que julga as reclamações contra advogados. Nome, termo utilizado, nomenclatura correta é a representação. Representação. Quando eu reclamo do advogado, eu faço uma representação. É isso que eu faço. Então, cuidado, representação é isso, hein? Quando eu reclamo do advogado, eu faço uma representação. Aonde? No Tribunal de Ética. Quando eu falo dessa representação no Tribunal de Ética, ela sempre vai ser feita, deve ser feita no Conselho Estadual, que é a seccional. Professor, mas eu moro numa cidade e a capital do estado, onde fica localizado a seccional, fica muito distante. Eu posso fazer essa reclamação em outro lugar? Pode. Já caiu na prova da OAB, você sabe disso. Você pode fazer reclamação, sabe aonde? Você pode fazer reclamação na subseção. Então, preste atenção aqui. Reclamar, eu posso reclamar na subseção do advogado, mas quem vai julgar é a seccional. Então, já caiu na prova da OAB, e não faz muito tempo, você sabe disso, você que está prestando, está atento aí ao exame de ordem, se eu poderia endereçar a reclamação à subseção. Claro que eu posso endereçar a subseção, mas não é a subseção que vai julgar, não é a subseção que vai cuidar desse processo disciplinar. Quem vai cuidar desse processo disciplinar, certamente, é a seccional, né? A seccional estadual. Então, a subseção, pequenininha, o bracinho da seccional, vai mandar para a subseção, tá? Via malote. Então, reclamar, eu posso fazer a reclamação na subseção, endereçar o presidente da subseção, mas não é a subseção que vai julgar. Então, cuidado. Quando eu faço uma representação na OAB, já caiu na prova, atenção, eu posso fazer essa representação e devo endereçar ao presidente da subseção, ao presidente da seccional, ao presidente do Conselho Federal. Quando eu faço uma representação, a própria folha, aquela folha de reclamação que o atendente da OAB vai entregar para a parte, já está lá, né? Endereçamento ao presidente da subseção. Quero lembrar você que toda subseção tem um presidente, não é isso? Toda seccional tem um presidente, a chamada diretoria da OAB. Então, cuidado, Tribunal de Ética, você tem que saber que quando eu falo de OAB, estrutura da OAB, isso cai na nossa prova, Tribunal de Ética não é considerado um órgão autônomo, não é autônomo, hein? Não tem personalidade jurídica própria. Tribunal de Ética, ele é um departamento, então guarde isso, que isso é importante. Aonde tem Tribunal de Ética? Só nos dois bambambam, né, que é o Conselho Federal e também a seccional. Subseção não tem Tribunal de Ética, mas pode receber. Eu posso endereçar a reclamação ao presidente da subseção. Ele pode receber, mas só isso. Então fique atento em relação a isso, tá bom? Quando eu falo caixa de assistência, não recebe representação de advogado. Quando eu falo de diretoria, ainda na estrutura, então você já sabe, presta atenção, acorda aí, acorda aí. Quando eu falo de ética, tem que gabaritar.
E você aqui comigo, você vai ter a oportunidade de gabaritar, hein? O professor sempre vai na ferida, hein? Sempre o que cai, você vai agradecer. Olha só, a estrutura da OAB. Como que é feita a estrutura da OAB, então? Conselho Federal, seccional a nível estadual, subseção bracinho da seccional e também a Caixa de Assistência ao Advogado. Onde tem Tribunal de Ética? Só tem Tribunal de Ética no Conselho Federal e também na seccional. Só ali que tem Tribunal de Ética. Fique atento em relação a isso. Outra situação importante, preste atenção aqui, o Tribunal de Ética só tem nos dois primeiros, os dois bambambãs, que é no Conselho Federal e na seccional. Só tem Tribunal de Ética ali. Diretoria, atenção, nós temos quatro órgãos, 4 departamentos, não é isso? Quantos tem na diretoria? Em qualquer diretoria da OAB, não interessa qual que eu venha falar, sempre vai ter o número de 5 pessoas. Se você não acompanhou, hoje nas redes sociais, no Facebook, tivemos eleição recentemente. Essa eleição, você viu que tinha uma chapa. Para se candidatar na OAB, só pode se candidatar mediante uma chapa. Então, só assim. Eu só posso me candidatar na OAB mediante uma chapa. 5 pessoas vão constituir essa chapa. É obrigatório, hein? 5 pessoas. Então, não interessa qual diretoria, preste atenção. Tanto no Conselho Federal, na seccional, ou na subseção, ou na Caixa de Assistência, tem que ter uma diretoria. E a diretoria é composta por 5 pessoas. Pessoas, advogados, né? 5 advogados. Então preste atenção, 5 advogados. Presidente, vice-presidente, tesoureiro, secretário-geral e secretário adjunto. Vou repetir, hein? Presidente, vice-presidente, tesoureiro, alguém toma conta do dinheiro, secretário-geral e secretário adjunto. Então toda a diretoria caiu na sua prova. Quantos tem na diretoria? Sempre 5, aí você não erra. Seja onde for, sempre vai ter o número de 5 pessoas. Para entrar precisa de 5 pessoas para formar uma chapa e quando ganha, 5 pessoas vão tocar o barco. Presidente, vice-presidente, porque sempre tem que ter o vice, vai que fica doente, vai que morre o presidente. Tem que ter quem? O secretário e o secretário-geral adjunto. E tem que ter alguém que toma conta do dinheiro. Então, 5 pessoas. Fique atento em relação a isso, tá? É o número da diretoria. Isso é muito importante para que você consiga a sua aprovação. Então, funciona assim. Professor, então é sempre número 5? Sim. Cuidado, hein? Diretoria sempre 5, delegação 3. Professor, o que é delegação? A OAB, o Conselho Federal, é composto por delegações. O Conselho Federal, esquece a seccional, hein? Estamos falando do órgão supremo da OAB. É composto por delegações e cada delegação tem 3 advogados. Então, o Conselho Federal, além da diretoria, número de 5, é composto por delegações, porque é uma coisa enorme, né? A nível nacional. Então, o Conselho Federal, além da diretoria, que é o número 5, tem delegações. Da onde vem essa delegação? Cada seccional indica 3 advogados. 3 advogados por estado vão fazer parte da delegação da OAB. Então a estrutura do Conselho Federal é maior. 5 na diretoria, mais 3 por estados, chamado de delegação. Cada estado tem uma delegação. Então a OAB é composta disso, tá? A nível nacional, o Conselho Federal. Fique atento. Ainda nesse assunto, hein? Quando eu falo de voto, fique atento. Quem vota? Quem vota? Professor, eu sempre me atrapalho em relação a isso. Cuidado, na prova da OAB cai várias pegadinhas. Por quê? Porque muitas vezes você lê, né, a pegadinha e não entende. O ex-presidente da OAB, ele é membro honorário vitalício. Membro honorário vitalício. O ex-presidente, ele tem direito a voz. Voz é dar opinião. Ele não vota. O ex-presidente da OAB, quem foi presidente da OAB, tem direito à voz. Ele tem direito à voz em qualquer reunião, qualquer sessão, como é chamada pela própria OAB, ele tem esse direito. Ele levanta a mão e fala, vou dar a voz. Professor, o que é essa voz? É opinião. Então fique atento em relação a isso. O ex-presidente da OAB, ele é um membro honorário vitalício. Ele tem direito à voz. Voz é opinião, não é voto. Então o ex-presidente, ele não vota, ele tem direito à voz. Ex-presidente é um membro honorário vitalício. Por que o professor fala isso? Porque existe uma confusão. A OAB traz um caso prático, ela menciona que o ex-presidente está lá. E muitas vezes ela menciona que o ex-presidente está lá, ele é ex-presidente, mas atualmente ele tem um cargo. Cuidado, se ele tem cargo, ele vota. Ele vota. Professor, mas peraí, o ex-presidente ele vota? Vota. Se ele faz parte atual de um cargo, ele vota. Né? Então fique atento em relação a essa pegadinha. Se ele for só ex-presidente, não tem um cargo atual, aí ele não vota. Aí, na verdade, ele vai só exercer o direito de voz se ele quiser. Voz é opinião, porque ele é um ex-presidente
presidente. E todos os ex-presidentes da OAB são membros honorários vitalícios. Fica atento em relação a isso, tá? Para entender e arrebentar nessa parte, porque tenho certeza que vai dar certo. Então vamos lá, presta atenção aqui, vem comigo. Professor, legal, entendi também que o Tribunal de Ética, ele não é um órgão autônomo, mas sim uma estrutura dentro da própria OAB, dentro do Conselho Federal, dentro da seccional. E aí, professor, como que funciona o Tribunal de Ética? Então vamos lá. Tudo começa no Tribunal de Ética através da representação, da reclamação. Quando eu faço uma reclamação do advogado, eu represento, começa o processo disciplinar, ou ainda chamado processo administrativo. Lembra você que nós conversamos sobre isso, que eu posso fazer reclamação do advogado aonde? Em qualquer lugar, menos na caixa de assistência. Quando eu falo de qualquer lugar, menos na caixa de assistência, sobrou 3. Eu posso fazer na subseção, eu posso fazer na seccional, ou eu posso fazer no Conselho Federal. A reclamação do advogado pode ser feita em qualquer órgão da OAB. Esses 3, porque a caixa de assistência também é um órgão, mas eu não posso fazer reclamação do advogado lá. Então eu faço nessas 3. A subseção é um braço da seccional. Então eu posso fazer reclamação lá, mas não é a subseção que vai julgar. Ela vai encaminhar para quem? Para a seccional. Professor, foi condenado, o advogado não concorda. Ele pode recorrer para o órgão supremo, que é realmente o Conselho Federal. Então funciona assim. A representação pode ser feita pela parte, o cliente do advogado, ou ex-cliente, porque já perdeu, ou ainda de ofício. Quando eu falo de ofício, pode ser feito por um juiz, pelo MP, por um delegado de polícia. Essa reclamação pode ser feita via ofício. Ofício, quem tem um cargo público manda um ofício, não é isso? Então ela pode ser feita via ofício. Quem pode fazer essa reclamação via ofício? O juiz, um delegado ou MP, tá? Então ele pode fazer via ofício. E acontece, hein? O próprio juiz pode reclamar do advogado. Você sabe que acontece muito em diversas situações. Situações de briga, em audiência, não é isso? Situações que o advogado faz algo errado, o juiz descobre, ele manda oficial B. Acontece muito. Então fique atento em relação a isso. O processo disciplinar, é importante que você saiba que depois da reclamação, a OAB vai receber. Se foi feita na seccional, ela vai mandar para a subseção. Né? Se foi feita na subseção, vai mandar para a seccional. A seccional vai pegar, vai mandar para o Tribunal de Ética. O Tribunal de Ética é dividido por turmas, cada estado tem as suas turmas, cada seccional, que é estadual, tem as suas turmas. Tem estado que tem mais, tem estado que tem menos, depende do tamanho do estado. Vai feito um sorteio, vai cair na mão de uma turma. Essa turma é composta por 3. Um desses advogados é um serviço voluntário, hein? Não ganha nada. Cuidado, não ganha nada. Quem trabalha na OAB é CLT, não é funcionário público, hein? É CLT. Mas quando você exerce um cargo no Tribunal de Ética, quando você é advogado e exerce um cargo na OAB, é voluntário e gratuito, hein? O funcionário é CLT, mas o advogado que trabalha dentro da OAB é cargo voluntário e gratuito, correto? Então fique atento, funcionário CLT. Quando eu falo da OAB, esse Tribunal de Ética que é formado aí por 3 pessoas, cada turma tem aí 3 pessoas, tem o relator. O relator recebe essa representação, ele vai instruir essa representação, né? vai verificar o prontuário do advogado, vai anexar esse processo, vai fazer um trabalho para conhecer esse advogado e vai pedir para notificar o advogado para que ele apresente a defesa prévia. É isso mesmo, o advogado vai apresentar a defesa prévia. Pode ser marcada a audiência, tem casos que vão ser marcadas, agendadas essa audiência, em alguns casos não vai ser agendada essa audiência, e aí vem a decisão. Antes da decisão, vem o chamado despacho senador, que a gente está acostumado lá em processo civil. Aqui também tem, às vezes o advogado, o relator, voluntário, que não ganha nada, mas está ali prestando um serviço para a advocacia, para a OAB, ele vai sanear o processo e depois ele vai julgar. Com audiência ou sem audiência, vai julgar esse processo. Da decisão cabe recurso. Qual que é o nome do recurso, professor? Não tem nome, é recurso. Esse recurso vai parar onde? No órgão supremo. Se a reclamação é julgada, em regra, na seccional, o recurso vai ser julgado certamente pelo Conselho Federal, tá bom? Então fique atento em relação a isso. Vamos lá, vamos embora, vamos caminhar. Professor, quais são as sanções que o advogado pode ter, né? Pode submeter? Então vamos lá, atenção aqui, preste atenção. O advogado pode sofrer penas de censura, olha só que interessante, hein? Essa censura pode ser substituída por uma advertência sem apontamentos. Se o advogado é primário, não tem reclamação na OAB, então, em vez de dar uma censura, que é um puxão de orelha muito forte,
ele vai ter a substituição por uma advertência. Pode ocorrer isso, fique atento. Então, censura. Depois aparece aqui, o advogado pode ter a suspensão, que é já algo mais grave, pode ser suspenso, ele tem que deixar de exercer a advocacia durante um determinado tempo. Ah, professor, no máximo 30 dias. Não é verdade, depende de cada caso, né? Tem casos que envolvam dinheiro, pode ser que a OAB condene a suspensão do direito de advogar até que ele devolva o dinheiro. Então, cuidado com isso. E pode ser excluído, sofrer a pena de exclusão. É uma realidade. O advogado pode sofrer a pena de exclusão e está fora da OAB. Então, na verdade, penalidade são 3. Censura, que pode ser convertida em advertência, suspensão e exclusão. Temos uma penalidade, né, uma sanção acessória, que é a multa. Tá? Então, a multa nunca vai ser imposta de forma autônoma, sozinha. O advogado, quando ele é condenado uma dessas 3, mais a multa, tá? Então a multa é sempre acessória, ela vem para complementar, nunca de forma autônoma. Fique atento em relação a isso, já caiu na prova, moleza, hein? Moleza, hein? Vamos lá, atenção agora, presta atenção aqui, olha só. Professor, legal, então começa com a representação, aí o relator recebe, o relator vai instruir o processo, o relator envia realmente aí para o advogado a notificação para que ele apresente a defesa prévia e depois ele pode dar um despacho ao senador ou marcar uma audiência e depois vai julgar. É isso mesmo. E dessa decisão cabe recurso. Então fique atento, fique esperto em relação a isso. Olha só, falamos até agora de forma rápida, bem à vontade, pelo menos 3 a 4 questões. Já aumentou o número, hein? De 3 a 4 questões. Eu vou fazer você gabaritar e você vai me agradecer por e-mail, hein? Se quiser mandar um chocolate, eu aceito também. Vamos lá, olha só que interessante, ó. Então você já sabe. Como que é, professor? Qual que é a estrutura da OAB? A OAB tem o Conselho Federal, abaixo do Conselho Federal tem a seccional, abaixo não, fica feio, né? O braço da seccional, que é estadual, subseção e caixa de assistência. Tribunal de Ética não é um órgão autônomo, mas sim um órgão que está dentro do Conselho Federal e da seccional. Só. Você está craque nisso e sabe que a OAB é sui generis. E eu vejo você no próximo bloco. Até!